Os 3 primeiros passos que eu olharia para dentro de uma empresa para começar do zero uma gestão de pessoas é isso aqui. E não foi feito com GPT, esse é importante falar, porque hoje em dia a gente faz tudo, né, com GPT. Já pensou que o seu time poderia estar performando mais? Muito bem, a gente está começando mais um episódio do Além do Achismo. É o podcast onde a gente fala sobre pessoas, sobre dados e como tomar decisões, além de utilizando dados, também utilizando a inteligência artificial. Eu sou o Rodrigo Piassi, sou fundador da WeRecruit, a consultoria estratégica de talentos, e fundador do WeProfile, uma plataforma de inteligência de pessoas. E hoje a convidada aqui é a Flávia Salgues. Flávia, ela é empresária, ela é diretora do Scale Company, ela é mentora de empresários, ela é escritora e a gente vai estar falando aqui sobre como sair do caos do negócio, como tornar o negócio escalável, como gerenciar equipes, como gerenciar todas as demandas da agenda, né? Isso, Flávia, bem-vinda aí ao nosso podcast. Tá? Eu já começo a fazer uma pergunta direta, né? No seu livro você fala sobre o Marco Zero, né? Como que foi para você tomar uma decisão? Qual foi o pior momento pelo qual você passou para chegar nesse Marco Zero e passar a trabalhar com método, com metodologia, com mais organização? Conta para a gente essa virada de chave que você teve. Boa, obrigada, Rodrigo, pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês aqui nesse podcast. E falando especificamente do Marco Zero, eu estava passando por um momento da vida que eu estava num caos realmente, num avalanche de informações. Eu até falo um pouco sobre dentro do livro, mas o mais importante foi tomar a decisão de mudar a rota. Então, eu estava sem direcionamento, sem saber como que eu fazia o jogo virar para o faturamento do negócio, para a gente vender mais, porque toda a base e estrutura de um negócio, ela vem de CPFs. E eu entendo que o primeiro passo para sair dessa confusão é, de fato, estruturar a equipe, entender com o que engaja mais, o que traz eles para junto, porque se fala muito sobre vestir camisa, se fala muito sobre fazer o negócio acontecer, mas aí a gente que está na ponta, que é empresário, às vezes tenta pela nossa própria força e esquece que a gente tem um time que pode ser tão competente quanto, ou até mais em algumas áreas, e a gente acaba deixando isso de lado porque a gente tem outras coisas para resolver. Então, esse Marco Zero, a minha decisão foi puramente baseada em não aguentar mais, querer fazer alguma coisa diferente. E o momento exato, na verdade, que eu acho que nem entro tanto nesse detalhe, foi que eu estava numa visita técnica dentro de uma das rotas que a gente faz, a gente chama de Rota Scale, visitas técnicas que a gente faz dentro do Scale Club. Eu estava conversando com uma mentorada minha que fala muito sobre vendas. E nessa conversa eu falei, cara, eu não aguento mais estar nessa confusão de não conseguir vender o jeito que eu queria vender e fazer acontecer. E ela que me trouxe esse insight, falou assim, você já pensou que o seu time poderia estar performando mais? Então a virada foi muito também dela naquele momento. E eu comecei a refletir sobre isso. E foi quando a gente começou a trabalhar junto. Ela trouxe uma visão para mim de focar em perfil comportamental, não só o meu, mas também da equipe. E dali foi todo o pontapé inicial, foi mesmo o Marco Zero. Muito legal. Tomar essa decisão. Não sei se eu posso afirmar aí na sua explicação que você tinha talvez uma gestão mais centralizadora, né? Hoje você, como mentor aí de empresários, de liderança, você visualiza isso nos profissionais, nos empresários, que eles querem sair da operação, mas ao mesmo tempo eles são a peça fundamental ali. Isso acaba gerando um trade-off assim, né? Como que as pessoas, olhando essa sua vivência, passando por esse momento, como que você se observa nisso e o que você falaria para as pessoas que às vezes estão nesse caos e não estão nem visualizando que elas estão vivendo esse caos? Pois é, o grande problema é que as pessoas acham que criar processo é a resolução do problema. Esse é o pontapé inicial de sair desse caos, de sair dessa gestão centralizadora. Só que o mais desafiador não é criar o processo, é implantar esse processo. Então, a grande virada para mim, que daí veio muito dessa conversa com essa minha mentorada, foi o seguinte, entender, olha, existe um momento onde você vai poder criar processos, você vai poder criar meta, indicador, dashboard. Todo mundo gosta de ver aquele dashboard bonitão na tela e ver gestão à vista. O que é gestão à vista? Tem os indicadores, chegar na empresa, tem uma tela lá, toda espelhada. Tá, mas o que você faz com isso? Qual que é a rotina que você vai ter com isso?
qual que é a implantação? As pessoas vão ter resistência? São pessoas. Você fez a vida inteira um negócio de um jeito, um processo de um jeito que era da sua cabeça, e daí amanhã você vai fazer de outro. As pessoas não vão aceitar tão fácil assim, não é todo mundo que entende para onde está indo. E aí vem a importância de persistir. Então, na verdade, o que eu sempre falo para os mentorados é que, cara, tá centralizado em você, reconhece isso, esse é o primeiro passo, ok. Agora, não é só criar processo. O mais difícil vai ser implantar, fazer a rotina de gestão, criar acompanhamento diário para determinadas áreas, semanais para outras áreas, e aí entender aonde é que você vai realmente aplicar seu tempo, porque daqui a pouco isso roda sozinho. Hoje, depois de um ano desse processo ter acontecido, eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho várias áreas da empresa que rodam sem mim, que eu não preciso mais estar diariamente olhando para esses números, para esses processos, que eu posso fazer uma reunião semanal, que eu consigo enxergar os direcionamentos que a gente precisa dar. Então, é muito gostoso chegar nesse momento, mas você veja, é um ano de trabalho. Não é da noite para o dia. Exato. Legal. Quando você fala de processo, às vezes a gente assim, pensa muito na operação, né? Processo é vendas, processo é construção, processo é desenvolver o produto, mas a gente está falando também processo pensando as pessoas, né? E aí a gente tem as áreas, tem marketing, tem vendas, tem comunicação, operação. Como que você, no seu trabalho aí de definir esse método, de metodologizar esse processo, né? Como que você observa as pessoas em diferentes áreas e como que você foi se organizando para poder deixar que as pessoas tivessem autonomia ali para atuar? Legal, essa pergunta. Na verdade, isso que você falou é interessante porque eu acredito muito que o processo é um documento vivo. E ele vai mudar de acordo com quem está tocando aquele processo, aquela operação. É normal, porque cada um tem uma visão, tem uma bagagem diferente. Então, é muito importante você entender sobre perfil comportamental. E essa frase, tipo, é importante você entender sobre perfil comportamental, ela é muito polêmica na minha visão, porque existe um grande preconceito no Brasil sobre coaches, sobre perfil comportamental, porque infelizmente isso foi usado de maneira muito errada há uns anos atrás e agora as pessoas meio que aboliram falar sobre o assunto. Mas ainda continua sendo importante e eu particularmente tinha esse preconceito. Só que quando eu entendi o benefício de uma ferramenta tão simples como o DISC, né, que fala sobre os perfis, cara, você pega isso e aplica no dia a dia, que você roda com uma pessoa da sua equipe, você entende que se ela é uma pessoa mais dominante, você precisa ser mais direto. Se ela é uma pessoa mais influente, você precisa ser um pouco mais cauteloso, que se for muito direto, ela chora. E 80% das pessoas é influente, você começa a entender. Essa pessoa, ela tem a organização por trás, mas ela é uma pessoa de pouco relacionamento. Então, será que ela se encaixa nesse papel? Às vezes, o problema não está no processo, está na pessoa que está executando. Então, além disso, do processo existir, precisa existir o match da pessoa que está fazendo aquilo, se ela tem aquele comportamental para executar e do processo propriamente dito, se está sendo acompanhado. Vão ter pessoas que precisam de acompanhamento diário, vão ter pessoas que precisam de enxergar aquilo ali no script, num booking, no manual. Vão ter pessoas que você fala uma coisa para ela, tá executando até melhor que você no outro dia. Então, é muito de cada um. Mas o mais importante é você ter alguma retaguarda. Tipo assim, olha, eu sei que se eu tiver esse manual, se eu tiver esse script, eu estou como empresário resguardado, de saber que eu fiz a minha parte. Porque a minha maior dúvida, Rodrigo, era pensar se eu era incompetente de não poder passar a maneira correta de processo, de execução, de gestão para os meus colaboradores, ou se eles que não estavam fazendo da forma que eu gostaria. Acho que isso passa muito na cabeça de muito empresário. Passa. Será que sou eu que não estou conseguindo passar? Será que eu sou tão incompetente que eu não estou conseguindo nem falar sobre um processo tão simples? Ou são eles que de fato não têm a competência para tal? Às vezes falta recurso, às vezes falta um ajuste no processo. O que falta, né? Acho que é um processo descoberto. Aí que me vem uma questão, você falando aí, que eu acho interessante a gente refletir, né? O processo, ele pode ser ajustado ao perfil da pessoa, ou a pessoa, ela tem um determinado perfil que muitas vezes pode se conflitar com as regras dos processos, e ela precisa adaptar o seu perfil para se adequar ao processo. O que vem primeiro, né? O processo ou a pessoa? Na minha visão, é a pessoa. E é o papel do gestor entender quem é essa pessoa desde a contratação. E assim, a gente erra. É normal, porque na contratação existe um conflito de interesse no bom sentido.
Você quer ser contratado, eu quero te contratar, e aí todo mundo fala o que todo mundo quer ouvir. Só que a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que fazer perguntas pessoais. Como que essa pessoa trata a família? Como que ela enxerga os valores que você acredita dentro da sua empresa? O que para ela é natural fazer no dia a dia? Às vezes isso diz muito mais sobre ela do que a própria competência técnica, que é o que a gente vai trabalhar, né? Sim. As pessoas são contratadas por competência técnica e demitidas por comportamento. Sim. Então, para mim, a pessoa vem primeiro. E aí a gente pode, inclusive, a gente faz muitas vezes aqui dentro da Scale, job rotation, que a gente chama, né? Que é essa rotação de cargos, buscando entender, cara, essa pessoa ela não se adaptou nesse cargo aqui. Mas ela é uma pessoa de coração bom, ela tem interesse de aprender, ela tem força de vontade, ela tem alguma coisa que talvez em outra área funcione. Se tiver espaço, a gente faz isso por ela. Às vezes não tem. Quer dizer, se ela tem uma adequação cultural, né, você consegue adequar ela a um processo que tenha mais afinidade com o jeito dela. Perfeito. Um pouco nessa linha, né? É isso aí. Muito bom. Você trouxe aí a questão do DISC. Na WeRecruiter, todas as pessoas que passam pelo nosso processo de recrutamento, elas fazem o DISC, isso vai para o gestor, né? E aí até uma forma nossa de difundir esse conhecimento sobre o perfil comportamental e ajudar na decisão, a critério até de curiosidade, né? A gente teve uma pessoa que foi contratada por uma empresa e aí a pessoa tinha um bom perfil comportamental, era para trabalhar na área de vendas, tinha um alto I, era uma comunicadora, então tinha uma alta probabilidade ali de performar bem em vendas, tinha o secundário ali de execução, de dominância, quer dizer, vai bombar em vendas, né? Qual que era o problema? O nível ali, talvez, de responsabilidade, que a gente olha isso no outro teste, que é o Big Five, ela tinha um nível de responsabilidade um pouco menor do que os outros e tinha um nível analítico um pouco baixo. O que aconteceu na prática? Não alimentava o CRM, né? Aí na empresa era a regra alimentar o CRM e a pessoa então não se adequou ao processo. Exato. Então, às vezes a pessoa tem um bom perfil, mas dentro da política da empresa, as coisas podem gerar assim, algumas questões que prejudicam a pessoa também, né? Como que você vê esses detalhes assim? Eu acho que isso aí faz parte da cultura. É o que você falou, não se adequou ao processo. Para mim, processo é tudo que é hábito, né? Na verdade, o processo, ele só vira processo quando ele se torna um hábito. E o processo é cultura. É igual, não tem como traduzir cultura em outra coisa que não seja processo e vice-versa. Porque até nos rituais de cultura, seja numa premiação, seja numa forma de remuneração diferente, isso é processo. Exato. Isso é passo a passo. Todo mundo tem processo na empresa. A diferença é que a gente, às vezes, não documenta isso. Não deixa isso padronizado. Então, todo mundo tem processo. O problema é que a gente não avança com essa questão. Mas, por exemplo, se a pessoa não entendeu que aquilo faz parte do crescimento dela, que se ela não avança naquele ponto, ela não consegue ganhar uma promoção, ela não consegue ganhar uma remuneração financeira melhor, ela não vai fazer. E eu falo muito da remuneração financeira porque a linguagem do dinheiro é o que mais vai funcionar para qualquer pessoa. Sim. Todo mundo, a cultura é muito legal, trabalhar em empresa legal é bacana, mas assim, todo mundo tem conta para pagar. Então, a melhor linguagem que você pode adaptar para uma pessoa é a financeira. Sim. Se você não explica para ela que, olha, o processo ele existe, a alimentação do CRM existe para eu poder te avaliar. Não é para eu te controlar, é para eu saber se você está apto para fazer uma transição de cargo, se você está apto para daqui a pouco virar um diretor. Se você não faz isso, eu não consigo te avaliar. Exato. E aí você não está dentro. Então, não é sobre ela preencher porque eu preciso ver o número. É sobre ela preencher porque eu preciso avaliar ela. Sim. E aí, quando a gente traz essa narrativa para uma pessoa que não cumpre o processo, fica muito mais fácil dela absorver, porque ela entende que aquilo é para o benefício dela e não só da empresa. Sim, acaba sendo uma troca, né? Exato. Para você crescer, você pode contribuir com os procedimentos, com a cultura da empresa, né? Exatamente. Se a gente falar aí de processo, olhando cultura, olhando pessoas, e pensando lá no seu livro, você traz isso, um pouco de metodologia, de agendas, de reuniões e tudo mais. Como é que você traduziria assim? Eu quero fazer uma boa gestão de pessoas, não faço nada, certo? Quero começar do zero. O que você colocaria ali de proposta que qualquer pessoa poderia começar na segunda-feira? Boa. Primeira coisa é entender se o objetivo da empresa está claro.
Então, por que a pessoa faz o que ela faz? O cara que está ali na ponta do pós-venda, por que ele faz o que ele faz? Qual que é o objetivo? Todo objetivo de toda e qualquer empresa deveria ser vendas. Então, se o teu suporte não está olhando para a venda, no sentido de renovar um cliente, se o teu marketing não está olhando para a venda, no sentido de captar novos clientes, se o teu design não está olhando para a venda, no sentido de melhorar um criativo que precisa converter em venda, ele já está errado. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, quais são as rotinas que fazem com que ele se adapte a essa melhoria de execução? E para ele saber o que ele precisa melhorar, vem o terceiro ponto, que são os indicadores. Então, nada que não é medido não pode ser melhorado. Então, os 3 primeiros passos que eu olharia para dentro de uma empresa para começar do zero uma gestão de pessoas é isso aqui. E aí depois a gente vem com processos operacionais padrão, não aqueles manuais que você constrói uma densidade absurda e coloca na gaveta, mas um checklist. O que ela precisa fazer todos os dias? Tá claro quais são as prioridades? Isso vem em checklist, isso vem com horário. Então a organização talvez não seja para todo mundo. Tipo, gente de eventos não vai conseguir fazer isso todos os dias, um design não vai conseguir, mas existe uma prioridade. Eu sei que na semana, na segunda-feira, eu tenho que fazer aquela e aquela demanda. Eu sei que na quarta eu tenho que entregar esse relatório. Então, organize a vida da pessoa. O seu papel como gestor é isso. Porque você fica esperando ser proativo, mas proatividade não tem nada a ver com, muitas vezes, com essa falta de organização. É falta de direcionamento. Se ele não tem direcionamento, ele não organiza. Ter claro quais são as entregas, né? O que se é esperado, né? Acho que às vezes falta isso também, né? Ter essa clareza de papel e de entrega, o que a pessoa precisa de fato fazer. Exatamente. Né? Porque todo mundo no final do dia está trabalhando muito, né? Mas será que está todo mundo trabalhando dentro do mesmo objetivo, do mesmo propósito? Então, acho que os processos, eles podem ajudar a todo mundo caminhar na mesma direção, né? Com certeza. Tem um pouco disso, né? Com certeza. E aí vem os feedbacks, né? Boa. Que muita gente também não faz. Então, você implantou o processo, você está acompanhando, a pessoa entendeu o direcionamento, a prioridade da empresa. Tá, mas qual que é o feedback que você quer dar para ela sobre aquele trabalho que ela está fazendo? E feedback, às vezes a pessoa acha que tem que ter uma super estrutura. Mas qual que é o modelo de feedback? Tem o sanduíche, tem o criterioso, tem não sei o que lá. Tá, mas você precisa dar feedback igual o pão de queijo que a gente fala, quentinho. Feedback precisa ser quentinho. Então, na hora, a pessoa errou, não precisa... Aí tem que avaliar. É um feedback que você pode dar na frente dos outros, onde você vai estar criticando o trabalho da pessoa, ou existiu ali um desvio de conduta comportamental, onde você precisa chamar no canto para não constranger e conversar sobre aquilo. Então, eu falo muito sobre isso, porque um dos nossos valores aqui dentro da Scale, Rodrigo, é o T de transparente. E eu sempre falo que a transparência, ela tem uma linha de uma comunicação ali que pode ser violenta ou não. E aí tem muita gente que erra nisso. Porque eu tô dando feedback. Tá, mas não é assim, não é qualquer jeito. A gente precisa entender o contexto. A gente tá dando feedback sobre o trabalho, de um processo que foi alinhado e não foi cumprido, ou a gente tá dando feedback de uma pessoa que teve um desvio de conduta e a gente precisa colocar uma narrativa diferente ali. Você acha que precisa separar esses feedbacks? O que é um feedback instrutivo? O que seria um feedback punitivo em momentos diferentes? Porque às vezes a pessoa vai e junta tudo, né? E acaba deixando de valorizar um ponto ou outro ali que poderia ter sido passado para a pessoa, né? Como dar um feedback, né? Ensina aí pra gente. Cara, tem, assim, no dia a dia a gente precisa estar atento às demandas, aos direcionamentos, aos alinhamentos. Então, por exemplo, time comercial. Eu sempre falo, time comercial não pode deixar de ter uma reunião diária. E é uma reunião diária de 10 a 15 minutos, no máximo, para olhar o quê? 3 indicadores. Quantidade de pessoas que chegou no meu funil, quantidade de pessoas que eu conversei, quantidade de pessoas que eu vendi. Tá, 3 a 5 indicadores. Se no final do dia aquilo não foi realizado, você tem que falar. É uma instrução sobre o processo. Mas quando a gente olha para um feedback de crescimento, de avaliação de números, pessoal, a gente está olhando para um feedback de mês, que é o que a gente faz, é uma rotina mensal. Então, existe a rotina diária, onde eu construo feedbacks ali, de meta, de número e de posicionamento para processo, e existe o feedback mensal, onde a gente constrói tanto a parte boa, de olha, você conseguiu evoluir nisso aqui, as suas metas foram alcançadas, você teve uma proatividade sobre um novo projeto, mas sente falta disso, disso e disso.
Então, você traz... o pessoal fala muito sobre esse tipo de feedback sanduíche, né? De falar sobre as coisas positivas, trazer alguma crítica e depois falar sobre uma coisa positiva de novo. Não tem certo e errado. Sim. Feedback. Você pode dar como você quiser. Você pode dividir por setor, você pode dividir por categoria, por exemplo. O que você acha da direção? Aqui é um momento aberto, eu também recebo feedback. O que você acha dos seus colegas de trabalho? Sim. Teve alguma... E aí eu sempre deixo claro, isso aqui não é fofoca. As pessoas não entendem que esse é um ambiente onde ela pode, de fato, trazer um incômodo. Eu vou receber aquela informação como algo positivo para a gente poder corrigir na empresa. E o que você acha do seu trabalho? Qual que é a sua autoavaliação? Gosto muito de fazer essa pergunta. Que às vezes você tem uma opinião sobre a pessoa, mas a pessoa ela não precisa ouvir direto de você, ela pode refletir. Sim. E ela vai absorver muito mais se ela pensar antes de você. Isso é legal, né? Porque quando que, em algum momento, a autoavaliação da pessoa, ela acaba sendo um pouco diferente da sua avaliação, né? Como é que você lida aí com essa situação? Pois é, tem muita gente que se você estiver alinhado com a pessoa o mês inteiro, vai acabar coincidindo muito na sua avaliação com a dela. Então, até de um mês para o outro, a gente vê muito mudar essa autoavaliação. Não é que as pessoas ficam mais autocríticas, mas elas começam a entender o seguinte, olha, no primeiro mês você está aqui, você está no período de rampagem, você está fazendo algum treinamento, tudo bem, a gente acaba tendo um pouco menos de rigorosidade com relação a isso, né? Ao perfil, ao processo, enfim. Mas aí a pessoa vem com uma avaliação, talvez no segundo, terceiro mês, tipo, eu acho que eu fui bem. Por que você acha que você foi bem? Não, eu acho que eu fui bem porque eu bati a meta sim, eu fiz desse jeito, eu fui assado. E por que você acha que você bateu meta? Porque eu fiz isso, isso, isso. E o porquê, ele traz uma conversa infinita. E aí, quando a pessoa não vai tá... desconstruindo, né? Vai desconstruindo. Quando ele não tá alinhado com você, é porque ele não entendeu ainda o papel dele ali. Sim. E aí, consequentemente, você faz, olha, concordo com você. Realmente, você fez essa meta, você construiu isso. Aí vem um lado comportamental da pessoa. Mas, o que eu percebi em ti? Você não avançou nesse ponto com esse colega de trabalho ou com essa direção na forma de falar, na forma de conduzir com o cliente que está coerente com a nossa cultura. Sim. E aí você pega os seus valores e dá feedback baseado em cima dos valores. Então, você não foi... Aqui a gente tem o reto, né? Rápido, eficiente, transparente e ousado. Você não foi eficiente no seu trabalho porque você usou muito recurso, muita grana ou muito tempo para fazer um trabalho simples. Sim. Ou você não foi transparente com o cliente X, porque a gente decidiu que ia comunicar de um jeito, da verdade, e você deu um jeitinho ali de falar outra coisa. Transparência, que é um valor, né? Que é um valor. Agora, como é que funciona os seus feedbacks? Como que você armazena isso? Como que você estrutura um plano de ação? Porque aí muitas vezes vai requerer algum desenvolvimento da pessoa, vai requerer ali às vezes algum treinamento, alguma coisa que ela precise trabalhar para voltar daqui a algum tempo e para ser avaliado se ela evoluiu naquele ponto. Sim. Você tem um sistema que faz isso? Como que você se organiza aí nessa gestão de gente com feedbacks e planos de ações? Boa, o Rodrigo já tá me perguntando isso, porque ele sabe que eu não tenho sistema. O sistema é a minha planilha que, meu Deus, precisa melhorar esse negócio, já botar na WeProfile. Porque assim, gente, realmente é difícil a gente gerir 10, 15 pessoas e eu imagino que muito mais do que isso, né? A gente tá falando de uma empresa que tem 15 pessoas que ainda fica dentro, mas é um pouco... às vezes ainda fica ali uma semana, 2 de feedback, de avaliação, de gestão. A parte de gestão, ela é desafiadora. Mas eu faço um processo muito simples, na verdade, né, de gravação. A gente tem aqui algumas ferramentas. Você pode utilizar um Cloud da vida, você pode utilizar até o próprio Google Meet, que faz a transcrição. Alguma ferramenta de transcrição que pegue aquilo ali, aquela conversa, consiga entender quem é quem e traga ali numa agente de IA uma avaliação padrão que você queira trazer, baseado em valores, baseado na sua cultura, mas principalmente entendendo que aquilo precisa ser compartilhado com a outra pessoa. Sim. Qual que é o plano de ação dela, que é isso que você acabou de falar. Então, da mesma forma, eu enxergo esse momento muito como o que eu tenho com meus mentorados. Da mesma forma que eu tenho uma conversa, eu dou feedback, eu faço um direcionamento e eu entrego um relatório executivo de plano de ação, eu também tenho que fazer isso com o meu colaborador. De certa forma, a gestão ela é uma mentoria. Sim. Então, a gente traz esse papel, esse direcionamento, e às vezes eles nem utilizam desse recurso, porque eles saem tão entendidos do que eles precisam fazer, não é 50 passos, são 3, são 2. Cara, foca nisso aqui, isso aqui vai mudar a chave do teu trabalho.
Às vezes a gestão de tempo, bota uma ferramenta para ele fazer no mês. Quando ele voltar, ele vai ter conseguido fazer. Tem outras coisas para corrigir, mas vamos corrigir isso aqui primeiro, porque vai melhorar. Sim. No próximo mês, você bota outra coisa. Tem gente que vai precisar trabalhar assim. Então, você precisa também organizar para a pessoa. O que ela precisa fazer primeiro, o que é a prioridade para você deixar ela tranquila. Você tem muito claro qual que é o método aí para trabalhar esse desenvolvimento, né? Que você comentou do e-profile, mas a grande diferença dele é que você traz isso para uma base única, onde você consegue ter todo o histórico, montar uma trilha de carreira para a pessoa, ok? E fazer com que ela, ao invés dela esperar a reunião de feedback, o próprio sistema já vai dando feedback para ela. Se teve uma tarefa atrasada, por exemplo, se tinha alguma coisa a fazer, se a própria pessoa ali que está no time, ela deu um feedback para outra pessoa, então a gente acaba implementando ali uma cultura de compartilhamento, de visão, acaba mudando um pouco a cultura da empresa. Né? Então, às vezes, ter um sistema acaba pegando esse método que já funciona muito bem e deixando que ele que ele caminhe, que ele se desenvolva na empresa ainda mais, sem depender da gestora, né? Entendeu? Tem esse detalhe. Mas, Flávio, eu queria que você comentou do reto aí, eu queria que você me explicasse um pouco, né? Que acabou que isso definiu um pouco da sua metodologia, da sua forma aí de gerenciar, o que é esse reto, de onde que ele vem e como que eu executo ele aí na prática. Legal. A gente, quando começou a trabalhar o reto, na verdade foi uma criação do próprio Rafa, e foi um momento... Que é rápido, eficiente... Isso, rápido, eficiente, transparente e ousado. É um acrônimo. Legal. E não foi feito com GPT, esse é importante falar, porque hoje em dia a gente faz tudo, né, com GPT, que não é um problema, mas que na época ele veio muito dessa visão, porque a gente estava com uma empresa focada em uma cultura muito de apoio. A matriz do Queen, né, que fala muito sobre essas divisões de cultura de apoio, cultura de resultado, cultura de regras, ela mostra qual que é o lugar que a sua empresa está e onde você gostaria que ela estivesse. E aí, quando a gente fez essa avaliação dos nossos 7 valores antigos, a gente percebeu que a nossa cultura ela era de apoio, mas a gente queria mais resultado. Sim. Então, isso acaba conflitando na cabeça das pessoas. E aí foi quando o Rafa falou, olha, vamos manter aqui um pezinho no apoio, mas a gente vai focar mais em resultado agora. Vamos diminuir, enxugar, e a gente vai olhar para isso agora com outros olhos. Né? Entendendo que a gente não vai perder a nossa essência de apoio, de ser empático com as pessoas. E eu acredito muito que isso sempre a cultura vai vir top-down, ela vai vir de cima para baixo. Então isso vem muito da essência do Rafa, da minha essência, e de valorizar as pessoas, de ter empatia. Mas entendendo que a gente precisa continuar olhando para o resultado. Sim. Nenhuma empresa se sustenta sem resultado. O apoio acaba sendo o meio, né? O objetivo aí principal é resultado. Como chegar ao resultado via apoio, né? Que aí isso é um pouco do como que as pessoas elas vão se comunicar no dia a dia da empresa. Exatamente, né? Ter essa abertura. Então o reto ele veio para ser essa base de valores, não é só valores que ficam presos na parede, se transformaram em pequenos mascotes, cada letrinha é um mascote, e cada mascote tem a sua habilidade, e a gente transformou cada letra em um troféu, onde a gente tem rituais de todo mês repassar esse troféu para um novo guardião da cultura, que não é a gente que escolhe, existe um comitê entre os antigos guardiões do mês anterior para decidir quem vai ser o próximo guardião. Que legal. Então, é todo um movimento interno deles, para eles, que inclusive pode ser repassado para algum gestor, pode ser repassado para mim, para um diretor, para Rafael. Então, a gente tem essa visão de que, olha, tudo vai ser feito baseado nos valores. Seja no dia a dia, seja no feedback, ou como a gente vai agir com o cliente, com o fornecedor, sempre olhando para esses 4 valores. Se a gente não está aplicando, a gente precisa rever o que a gente está fazendo. Tá. Agora vamos pensar aí no lado oposto, né? Quando que deu errado, né? Quando que vocês começaram a trabalhar aí com esse foco mais centrado, né, nesse método, nesses valores, e você viu que tinha pessoas que não acompanhavam, não compartilhavam esse pensamento. Conta pra gente um case aí que você precisou tomar alguma ação drástica ou que algo precisou ser repensado dentro da estrutura de vocês? Cara, tem uma coisa que às vezes a gente fica num movimento muito racional e até mesmo por
estar no ambiente empresarial, a gente evita falar não precisa evitar, mas acaba evitando falar de espiritualidade, né? Sim. Mas eu sou cristã e eu tenho muita consciência de que muitas coisas que eu preciso fazer aqui, eu preciso também de uma orientação. Eu acho que todo mundo, ou mais independente da religião, acaba pegando um pouco da sua espiritualidade para olhar para algo mais divino. Todo mundo precisa de um direcionamento e a gente acaba se apegando em algo maior quando a gente está passando por algum conflito, né? E muitas vezes a gente fala o seguinte, cara, cultura expulsa as pessoas. Quando a cultura ela é bem feita, ela tem uma rotina, ela tem um padrão, ela tem um acompanhamento, ela tem feedback baseado nela, em cima dos valores, ela vai expulsar as pessoas que não estão alinhadas com aquilo ali. E isso é muito interessante, porque Legal. na prática, do que você me perguntou de alguns casos, existiram algumas pessoas que ou não estavam performando bem, ou tinham uma técnica de mercado muito positiva. Então, vinha com uma bagagem legal, às vezes até mesmo de um concorrente, que a gente falava, cara, essa pessoa aqui a gente precisa dela, porque a gente precisa arquitetar esse processo, ela vai trazer esse direcionamento pra gente, uma experiência diferente. E quando a pessoa chegava aqui, a cultura não casava. E eu acho que todo mundo que tá na ponta de gestão fica com um pouco de receio de fazer demissão. Sim. O meu lado de demissão é um pouco mais humano. Eu fico pensando o seguinte, cara, eu começo a pensar na família da pessoa. Aí eu começo a pensar no, sei lá, que a pessoa tem um sonho de casar. Porque a primeira coisa que eu faço é perguntar pra ela, qual que é o seu sonho? Sim. Aí a pessoa fala, eu queria comprar um carro, eu queria casar, eu queria fazer não sei o que lá. E aí aquilo me toma de um jeito que eu fico, meu Deus, eu vou demitir essa pessoa e às vezes eu tirei ela de outro lugar. Eu entendo que isso é mercado de trabalho. É como eu me sinto. E aí, muitas vezes, eu começo a orar. Eu falo, meu Deus, se for pra essa pessoa sair, já bota ela de uma outra oportunidade de trabalho, que não é a melhor decisão. Aí você não demite, ela sai. Eu não demito, ela sai, cara. Sei Mas como sabe o que que é. é engraçado? Porque ela sai pela cultura e ela Sim. dá o feedback. Ela fala assim, cara, eu gostei muito da Scale, mas... Aí ela dá um feedback que tem a ver com a cultura. Mas eu senti que eu não me adaptei. Eu senti que alguma coisa aconteceu. Então ela sente Sim. que ela não tá dentro, sabe? E é claro, a gente vai dando feedback. Eu gosto de pensar que ninguém deve ser demitido sem saber o motivo ou com uma surpresa. Se a pessoa foi demitida e ela ficou surpresa com aquilo, é porque você não deu feedback suficiente sobre alguma formação, enfim. Mas eu vejo assim, é preciso contratar devagar e demitir rápido. Essa é uma cultura que eu ainda preciso encarnar mais em mim. Mas, graças a Deus, literalmente, as pessoas se auto-analisaram e falaram, cara, essa empresa aqui, acho que não tá legal. E a gente já teve que demitir, assim, por questões de má conduta, falta de comportamento adequado. Então, são situações diversas, mas que todas, no final das contas, têm a ver com a cultura, né? Seja de resultado, seja de adequação com um colega de trabalho, ou com algo que não foi bem visto aqui dentro, enfim. Muito legal, porque o que você está trazendo, que a cultura, ela responde pela empresa, né? Muitas vezes, se essa cultura está realmente azeitada ali, está todo mundo alinhado, a pessoa se vê fora. Se ela se vê fora, entendeu? Aí ela acaba vendo que não faz sentido. Aí você fala a questão de valores, isso é interessante também, porque às vezes, eu vou dar mais tempo para a pessoa, mas às vezes você está piorando a situação dela, porque ela está ali já sabendo que não é o lugar para ela, só que como ela tem essa questão de precisar estar, ela não vai procurar outro lugar. Então fica ruim para ela e ruim para a empresa, né? Então acho que a transparência, né, agir rápido e ter um pouco de ousadia nisso acaba ajudando as duas partes, né? E até tem um ponto sobre isso, que é da parte comportamental, que é aquilo que a gente estava conversando no começo. Às vezes você contrata errado pela entrevista ou porque você teve alguma conexão com a pessoa na entrevista, mas ao longo do tempo você vai vendo que ela tem algo comportamental que está incomodando, que não está alinhado. E aí tem muita gente que me pergunta assim, como dar esse feedback? E os meus gestores me perguntam muito isso. Às vezes é uma questão, sei lá, a pessoa tem mau hálito e ela trabalha com o público. Como que você dá esse feedback para a pessoa? É delicado. É delicado, porque às vezes a pessoa tem algum problema, enfim. Mas, cara, com todo o amor do mundo, se eu puder colocar assim no meio empresarial, a gente vai entendendo como é que a gente pode ajudar. Então, investigando, poxa, existe algum histórico ali, existe alguma coisa por trás da família, que às vezes ela não está
nesse caso específico, às vezes não está se alimentando bem, aí acaba tendo mole, tudo, realmente só não está escovando o dente. Mas tem pontos delicados de feedback que às vezes a gente precisa dar, que a gente precisa direcionar. Às vezes a pessoa não percebe. E esse aqui é um caso muito, né, tipo, extremista, mas assim, às vezes é uma besteira, da energia da pessoa. A pessoa chega e fica lá, meio murcha. E, cara, a gente tem uma energia grande de fazer acontecer. Venda é energia, a empresa é voltada para venda. E o nosso símbolo é o raio. Aí a pessoa chega aqui murcha. Eu tenho que dar um feedback para ela. Cara, você precisa estar mais assim, mais animado, mais... como que você faz isso? Você tá fazendo algum exercício físico? Você tá, sabe? Então, às vezes é da pessoa, mas aí você precisa movimentar. Porque tem que fazer acontecer de algum jeito. Tem alguns aspectos, né, no caso da WeRecruit no recrutamento, quando a gente vai abrir uma vaga, a gente faz o que eu chamo ali do alinhamento do briefing, né? Então o gestor vem e fala tudo, fala sobre a empresa, sobre a equipe. Quando a gente vai entrevistar as pessoas, a gente vai perguntar para a pessoa expectativas em relação à liderança, sobre o ambiente de trabalho, como que é a sua vida pessoal e tudo mais, porque a gente está olhando se o ambiente também, ele está propenso ali, ele está dentro da expectativa dessa pessoa. Porque às vezes a gente vai colocar a pessoa, a gente acha que está apoiando, ajudando a pessoa, colocando num ambiente onde ela não se identifica. Né? Então isso é muito delicado também. Né? Então por isso que o demorar para contratar, acabo concordando um pouco que faz sentido, né? E ter a ferramenta também para poder apoiar a evolução das pessoas. Né? Porque se fica todo mundo no escuro, acaba tendo uma confusão de expectativas. Né? Tem muito disso. Mas, Fábio, eu queria te fazer uma outra pergunta, né? Porque a nossa conversa aqui, o seu livro é Como Sair do Caos do Negócio, né? A sua mentoria é muito sobre como tornar os negócios escaláveis, né? E se eu sou um empreendedor e eu estou no meio do caos, o que eu vou fazer? Vou trabalhar mais. Né? Então, assim, trabalhar mais talvez não resolva, né? Qual que é o caminho, o que essas pessoas que estão se vendo no meio do caos, ou mais do que isso, né? Estão no caos e nem estão se vendo que estão lá nesse meio, né? O que você diria para essas pessoas? Primeira coisa é isso, enxergar que você está numa confusão. E segundo, é entender qual é o momento de vida do seu negócio. A Scale também é um acrônimo. A Scale é um acrônimo criado pelo Rafa, que é exatamente a jornada do empresário. O S é de sobrevivência, o C de confirmação, o A de aceleração, o L de lucratividade e o E de equity. Legal, você não sabia. Então, tá vendo? E aí, o que acontece? Às vezes, quando a gente tá no S de sobrevivência, é normal a gente estar no caos. É normal você começar um negócio e qual que é o foco? Venda. O seu único foco é venda, não tem pra onde. Não quer dizer que a venda não reverbere em outras fases, mas o principal aqui é a venda. Por quê? Porque eu preciso rodar um MVP, eu preciso rodar a empresa para ver se ela funciona. Quando eu entendo que existe uma estabilidade financeira, de negócio, padronização, confirmei e validei o meu produto e meu modelo de negócio, eu passei para a segunda fase. E aí existe um conflito aqui, né? Eu tô num caos, mas todo mundo vai passar pelo caos. É normal. E toda vez que a gente está crescendo, está escalando o negócio, é normal voltar para o caos. É normal voltar para a confusão. Esse livro ele não foi criado para te tirar do caos e para sempre você ficar ali na tranquilidade. Isso a gente está falando, né, nos bastidores aqui do podcast, que seria uma utopia da nossa parte. Achar que o tempo inteiro, eu estou procurando ficar 100% livre do operacional. Mas não é sobre isso. Porque você imagina, até no podcast do Flávio Augusto ele falou, imagina se o empresário só trabalhasse para o estratégico. O estratégico é uma parte pequena do negócio, é um direcionamento. Você passa 1, 2, 3 horas numa reunião estratégica, tá, e aí agora, para aplicar a estratégia? Tem que ir para operacional. Não tem o que fazer. Então, assim, sair da operação é uma ilusão. A questão é como você vai tocar essa operação e usar o seu tempo de maneira eficiente para fazer com que aquilo seja focado em resultado e dividir o tempo aonde você precisa colocar naquele momento. Vão ter momentos que todo empresário vai passar, que precisa voltar um pouco para a operação, porque precisa arrumar alguma coisa nova ou implantar algum produto novo e depois volta. Então você fica nesse zigue-zague. É nosso papel fazer a gestão do negócio, é nosso papel cuidar de pessoas, mas também é nosso papel olhar para
dados, números, nossa responsabilidade está ali o tempo inteiro em fazer isso acontecer. Sim. Então, acho que depende muito do momento, de você entender que momento é esse, mas colocar prazo. O desequilíbrio, ele precisa vir com o foco no equilíbrio. Sim. Então, vão ter momentos de desequilíbrio. Eu falo muito isso para os mentorados. Cara, agora é o momento de trabalhar. Se são 3 meses, 6 meses, 1 ano de foco de desequilíbrio, que você vai acordar mais cedo, dormir mais tarde, vai trabalhar final de semana, vai tirar um tempo a menos, talvez ali, do que você gosta de fazer, para poder atingir um objetivo. Sim. E daquilo passa, e você consegue alcançar o que você gostaria. Você me lembrou uma frase, não vou lembrar exatamente a frase, mas é um livro que chama Os Axiomas de Zurique. Ele fala mais ou menos assim, você precisa começar a se preocupar com o caos quando ele começa a parecer estável ou linear, alguma coisa assim. Ou seja, quando ele começa a deixar de ser o caos. Até um pouco a gente estava conversando antes, e talvez seja um ponto de reflexão, né? A questão, será que é sair do caos ou mudar o caos, né? Porque muitas vezes é mudar o foco, você como gestora está mudando o seu foco, e aí você passa a ter um caos onde você não tinha, né? Isso é um processo evolutivo, né? Você concorda? Concordo, com certeza. E assim, é o que você acabou de traduzir. De fato, olhando por essa perspectiva, talvez é sair de um pequeno caos que não te está dando resultado, mas ir para um outro que vai funcionar para você e que vai te dar mais resultado no pequeno momento. Então eu concordo que quando a gente está saindo do caos, é muito fácil a gente entrar na zona de conforto. E isso é interessante você falar, porque até olhando para essa experiência desse último ano, né, que faz um pouco mais de um ano que a gente rodou o livro, na verdade, que lançou faz um pouco tempo, né, faz 8 meses, 9 meses, mas que a gente começou a construir ele faz mais de um ano. Se a gente parar para pensar, de fato, depois que eu consegui estruturar isso na empresa, depois que eu consegui deixar um pouco mais direcionado, eu me acomodei um pouco. Eu comecei a ver que, cara, o tempo que eu não tinha, agora eu tenho. E aí isso é muito gostoso. Pro cara que tá ali todo dia na operação e sufocado. E aí você vê um tempinho a mais, que é fala, estranho, que tem uma delícia, coisa errada, tem uma né? coisa Tô errada. com esse tempo aqui. Tô com esse tempo, mas aí você começa a gostar do tempo. Sim. E aí você começa a se acomodar aquilo ali. Mas cuidado, né? O que você falou, cuidado, porque se tá muito linear, você pode estar num platô do negócio. Sim. E aí você não cresce. Então, você precisa estar de olho, entendendo se, tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas se você não tá crescendo, você tá morrendo. Né? O Rafa fala muito isso. Pensa assim, na inflação. Se a inflação é 10, 15% ao ano, que tá aumentando, e você tá no mesmo faturamento há 2 anos, você tá perdendo grana. Tá perdendo dinheiro, com certeza. Então, de fato, olhando para essa perspectiva, já tem que lançar um segundo livro Boa. falando como entrar em um caos sustentável para o seu caos negócio. Sustentável, né? Ou um caos produtivo para o seu negócio. Quanto tempo você demorou para escrever o seu livro? Olha, essa pergunta parece mentira. Pergunta de quem tá pensando se vai fazer isso ou não, né? Não, então, cara, sendo bem sincera contigo, eu escrevi o livro em 2 dias. Só que assim, ó, existe a metodologia da Mari Coelho, que fez o livro junto comigo, é muito legal, porque ela faz, na verdade, uma captação de história. Ela faz uma captação de áudio. Então, o que é um livro? É você contar a sua experiência. É você contar a sua história, como foi feito. Aquilo que está no livro é tudo que aconteceu de fato comigo. Em todas as partes e metodologias. Mas se eu conto isso e traduzo isso com a minha versão, com a minha forma de falar, e depois eu tenho um profissional que traduz isso em literatura, eu ganho tempo. Mas foi eu que escrevi. Então isso é importante, né? E aí é legal não por foi isso. a IA, foi você. Não foi a IA, foi Detalhe eu. importante. Detalhe importante. Porque para fazer tudo com IA já estaria pronta, já estaria no 10º livro. Não, né? mas aí, cara, foi muito gostoso escrever porque eu tava travada durante muito tempo. E a Mari tem uma metodologia que traduz muito do que você quer construir num sumário. E dali ela vai explicando, olha, grava tanto tempo para essa parte, depois você faz assim. Então fica fácil de entender como que você tira aquelas ideias da sua cabeça para traduzir isso numa versão onde você pode contribuir com outros empresários. Então, depois de construir isso, né, a parte mais basal, cara, demorou 2 dias para eu gravar todos os áudios. Eu tive uma pequena
trava onde eu tava no meio de um evento e numa loucura lá de evento que é sempre muito corrido. E aí eu mandei uma mensagem pro time e falei, e aí, como é que eu faço? Tal. Ela, cara, destrava, pensa em alguma coisa diferente, vai na nossa linha de podcast aí do evento e conta a sua história. E foi isso que eu fiz. Então, a gravação ela foi em 2 dias, mas claro, existia um trabalho de entender qual era o contexto, o que a gente ia falar. Eu não acordei pensando, eu vou falar sobre processo com IA, vou falar sobre... Então, tudo foi surgindo. Então, é muito bom quando você tem alguém para direcionar e falar, olha, o que hoje na tua vida faria sentido para outras pessoas? Como que você poderia ajudar? Mas como que você fez isso? E por que você fez assim? É exatamente isso que você está fazendo isso aqui comigo. Exato. E isso aqui poderia ser um livro, né? Poderia. Qualquer pessoa, na verdade, pode criar um livro. É entender o que existe de contribuição, de passo a passo e traduzir isso em método para transformar num bom livro. Muito legal. Vou pensar sobre isso. Pense sobre isso. Flá, mais uma pergunta eu vou te fazer, pensando aí nos empresários, nas lideranças que estão no meio do caos, né? Como refletir, como descobrir, né, se eu estou no caos certo, se eu preciso sair do caos ou mudar o foco, mudar o caos, como que eu posso pensar sobre isso para tomar uma decisão, para entender se o meu negócio está crescendo do jeito que eu espero, se tem uma opinião, uma sugestão sobre isso? Tenho. E eu acredito muito que varia bastante de acordo com a realidade de cada um e tem muito a ver com aquilo que a gente conversou sobre as fases do empresário. Porque eu posso estar no caos, estando numa fase de lucratividade, onde eu estou crescendo o negócio, estou escalando o negócio, mas eu estou com um time muito grande, eu acabei contratando demais, e aí eu enchi a equipe, eu estou só com tempo de gestão, porque o tempo de gestão ele também é muito precioso. Ele é o tempo mais caro que você tem, então às vezes contratar mais não quer dizer melhorar o trabalho, na verdade pode ser até piorar, porque você vai precisar treinar mais gente, mas vai depender desse momento, e assim, eu olharia muito primeiro para resultado em venda, porque às vezes tem gente que está tendo muita venda, mas precisa muito daquela pessoa o tempo inteiro na operação. Você não consegue fazer mais nada, ela só vende. Mas depois que você vende, você tem que entregar. Sim. Você tem que entregar um produto, um serviço, um acompanhamento, uma revenda, um pós-venda. Você tem que entregar alguma coisa. E aí a pessoa só faz venda, o negócio dela não se sustenta, porque o pós não está acontecendo. Tá, outro cenário, a pessoa não está vendendo. Aí ela tem um problema, porque ela está ali com uma base ativa muito no platô, Está estagnada, né? Está estagnada, e aí a venda também pode ser um drive de direcionamento, falar, eu estou num caos, que eu estou só na operação, não estou vendendo nada, e eu estou achando que, porque eu tenho que resolver a operação primeiro para poder vender. Não. Vamos entender. Vamos sair um pouquinho aqui dessa operação, vender um pouco, estruturar a equipe, direcionar e aí organizar isso em paralelo. E o outro lado seria, cara, o financeiro. Eu acho assim, a venda e o financeiro, ela parece que anda muito junta, mas ao mesmo tempo não. Porque uma realidade que eu tenho aqui de muitos empresários que entram dentro da Scale para serem mentorados é que às vezes tem muita gente que está vendendo muito. Às vezes faturando ali 500 mil, 1 milhão por mês, mas fala para mim que não está tirando dinheiro da empresa. Mas não é que ele não está tirando dinheiro da empresa, é que ele não organizou nada do financeiro, ele só foi no fluxo. Ele foi lá, e aí ele é muito bom de venda, ele é muito executor. E aí ele não sabe ensinar isso para ninguém. Aí fica um processo bagunçado. Aí ele tá vendendo lá, tá legal, mas aí ele diz que não tá tirando nada. Quando você vai ver o fluxo financeiro dele, tá tudo, ele tira um dinheiro aqui, aí depois mistura com a conta, aí depois... Então, alguma coisa está acontecendo que ele não tá conseguindo evoluir. Porque se ele estivesse tirando dinheiro ali, ele poderia investir em um marketing, ele poderia investir num crescimento de negócio diferente, num modelo diferente, ele poderia investir numa consultoria diferente. Então, para mim, os principais drives são venda, para um positivo de muita venda e uma desorganização onde você fica só preso na operação. Ou venda numa baixa de vendas, que você precisa sair um pouco de achar que você só tá... eu tenho que pagar incêndio a operação. Sai um pouco disso aqui e vai vender. Você vai ver como as coisas vão melhorar. Ou da parte financeira. Para mim, esses são os principais que eu enxergo hoje que mais pegam dentro das empresas. Essa desorganização. Quer dizer, venda, aumento de receita, né? Financeiro, lucratividade. Então,
aumentar a receita e aumentar a lucratividade, né? É isso. Parece fácil, né? É só vou tentar isso. fazer lá em casa. Muito Parece bom. fácil. Vou falar mais uma questão que eu estava pensando aqui. O Rafa, nas últimas conversas, tem falado muito sobre marketing, sobre posicionamento, né? Isso alavanca vendas, né? Mas é uma outra área que, né, que marketing não é vendas, ou marketing é vendas, né? Porque a gente tem hoje o social selling aí. Como é que você vê o marketing dentro desse fluxo aí de vendas? Primeiro de tudo, crucial, porque eu entendo que o marketing começa, na verdade, na sua narrativa, posicionamento. Então, dentro das mentorias, a gente trabalha muito isso. Então, venda, posicionamento e financeiro são os 3 principais problemas que a gente mais encontra dentro das empresas, em diferentes fases de empresários. Mas o posicionamento, dentro de rede social, produção de conteúdo, isso não é o que vende, propriamente dito. O problema das pessoas acharem que elas precisam só do marketing é que elas não constroem um funil de venda. Então, o posicionamento, a organização da vitrine, que é a rede social, ela é muito importante. Ela é necessária. Inclusive, a gente está numa era, num momento, onde o volume dentro de rede social, ele é o mais importante. Ele não foi durante muito tempo. Lembra que um tempo atrás a gente tinha muita produção, cinematográfica, e aí você perdia um tempo naquilo ali. Só de pensar já dava preguiça. Porque você tinha que gravar e estar maquiada, no caso das mulheres, ou então bem numa beca ali, posicionar igual no caso dos homens. Mas hoje não é mais sobre isso. A produção de conteúdo está focada em volume, em quantidade, em formatos rápidos, que você consegue soltar, nativos digitais, que tem meme envolvido, ou que não tem meme envolvido, mas que tem uma conexão com o teu cliente final, sabe? Então, tá no volume. O que muita gente não sabe fazer? Pegar esse volume e transformar em venda. Que aí é onde entra social selling, que é onde entra distribuição de conteúdo, impulsionamento, o tráfego pago, que é onde entra outros canais, não só rede social, mas outros canais de marketing, venda, tipo offline, eventos presenciais, ou então influenciadores, trabalhar com o GC, né, que é focar na experiência do usuário para gerar conteúdo. Então, isso são os canais de venda. Agora, para alimentar o funil, eu preciso ter chamadas para ação. Eu preciso construir uma esteira de produto. Eu preciso saber qual que é o primeiro passo depois que ele me conhece. O que ele vai fazer? Qual é o movimento de abertura de carteira? E é ali que a gente começa a ganhar o market share da nossa venda dentro da rede social, vamos chamar assim. Sabe? Então, o grande impacto do marketing, em vendas, ele é realmente grande, ele é relevante, mas as pessoas precisam aprender a trabalhar isso, entender que não é só fazer volume, é também criar esteira de produto e soluções. Não é só trabalhar a venda one-on-one, é poder fazer um volume aqui para gerar esse resultado. Então, são setores que caminham juntos, que tem muita briga. A gente vê isso também acontecendo demais nas grandes empresas ou pequenas empresas, não importa o tamanho. E meu conselho para isso é: coloque um diretor único que atue em vendas e marketing, porque aí não tem como ele cobrar outro diretor. Não tem como, ele é a mesma pessoa que está gerindo as 2 equipes, então bota uma pessoa só que dá certo. Mas sempre vai existir, porque não está gerando lead qualificado, porque não está vendendo, porque eu estou mandando. Então, mas aí é andar em conjunto, aí se resolve esse problema. Mas marketing é super relevante, só precisa trabalhar a conversão disso. Marketing gera vendas. Exato. Bom, você deu uma consultoria aqui, né? Quem tá ouvindo vai gostar, com certeza. Boa, que bom. Fala, alguma pergunta aí que eu não fiz, você gostaria que eu tivesse feito? Cara, não, eu acredito que tudo que a gente conversou é muito relevante para o negócio. Claro que a gente pode conversar horas sobre isso, entrar em aprofundamentos específicos, mas eu fiquei super feliz de receber esse convite, quero agradecer de novo. Obrigado poder demais. ter essa oportunidade de conversar com você, um cara que eu tô, assim, cada vez mais admirando o trabalho que faz. Assim, tua ferramenta é incrível para ajudar gestores que estão exatamente nesse momento. Do caos de negócio, que precisam processualizar as experiências dos colaboradores dentro das empresas, mas que também precisam de automatização, porque a gente sabe que cada vez menos o tempo está disponível para a gente.
Então, acho que a grande dor é essa, sabe? O meu desejo é isso, é que as pessoas encontrem cada vez mais esse direcionamento em processo, mas também Sim. em qualidade de tempo. Menos microgestão, mais decisão estratégica, né? É isso Essa é a aí. chamada do site hoje, que foi você que falou, inclusive. É isso aí. Tá bom, Flávio. Obrigado por me receber aqui na sede da Scale aqui em Alphaville. Prazer. Tá? E aí, compartilha aí com o pessoal onde que a gente encontra você, nas redes sociais, seu livro, a mentoria que vocês têm. Boa, Rodrigo. A gente tá... O Rafa, meu sócio, graças a Deus, ele é um super influenciador. E eu sou até um pouco mais low profile, bastidores. Eu gosto da operação mesmo, de estar com a A gente galera. tá falando Rafa, mas assim, Rafael Matos também. Quem quiser saber gente, quem Rafael Matos, pesquisa aí, né? Rafael, vai deixar aqui embaixo, né? Rafael com PH, D, mudo, Matos com 2 T's. É o meu sócio, é o fundador da Scale junto comigo. E o meu Instagram também é o Flávia Salgo. Vocês, infelizmente, não vão ter muito de mim lá. Acho que mais aqui nos bastidores, isso é minha praia. O que não é exemplo, viu, pessoal? Produzam conteúdo. Não é o que o Rafa fala. Cara, esse aqui é meu gargalo. Mas a gente tá em rede social, a gente tá no YouTube. O Rafa tem as principais redes aí para vocês acompanharem. E dentro lá a gente tem as mentorias, né? O Scale Club, o programa. E, cara, aqui a gente está para ajudar a criar novos produtos, novas soluções, entendendo sempre como é que a gente pode contribuir para os empresários. Muito bem. Então esse foi o nosso papo de hoje com a Flávia Salgo. Siga ela aí nas redes sociais, tá? Tem o Instagram também da Scale, tem o Rafa Matos, para vocês acompanharem excelentes conteúdos. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.